Diferentes pontos de vista, múltiplas opiniões. Um programa onde os personagens do nosso tempo debatem com os nomes mais importantes do jornalismo baiano. No ar, Coletiva. Olá, tudo bem? Está no ar mais um Coletiva Eleições 2022. O nosso entrevistado de hoje é o deputado federal e pré-candidato ao governo do estado da Bahia, João Roma. E agora você vai conhecer um pouquinho mais dele, do perfil do candidato. João Roma tem 49 anos, é pernambucano, firmou residência em Salvador a partir de 2002 e na capital baiana casou e teve 2 filhos. É formado em Direito. Foi chefe de gabinete na Prefeitura de Salvador no período de 2013 a 2018. Foi eleito deputado federal com o voto de 84.455 baianos em outubro de 2018, empossado em fevereiro de 2019. Em 2021, licenciou-se das funções como deputado federal para assumir o Ministério da Cidadania do Brasil. Agora que você já conhece o nosso pré-candidato, vamos conhecer a nossa bancada, aqueles que vão junto comigo. A gente não vai jogar casca de banana, a gente vai entrevistar João Roma. Vou começar pelas mulheres, como sempre. Milena Barreto, ela é jornalista, repórter, apresentadora de televisão da TV Alba e também mãe, né? As mulheres gostam de que a gente fale também que são mães, né, Milena Barreto? Olá, André, tudo jóia? Obrigada pelo convite, obrigada também a toda a equipe da TV Câmara, parabenizar, né, por esse debate aqui, a oportunidade de levar para você que está acompanhando nossa programação um pouco mais do perfil do pré-candidato João Roma, as propostas, e sim, a função mãe é 24 horas, as outras a gente vai equilibrando aqui, equilibrando ali na apresentação, na reportagem, outras tantas tarefas que, graças a Deus, as mulheres fazem, e que bom que tem aqui 2 mulheres, né, representando toda a classe e trazendo as perguntas, claro, dos nossos telespectadores para o nosso pré-candidato. Obrigada pelo convite. Pois é, falar em 2 mulheres, Isabela Garrido, ela é repórter, apresentadora do Madalenas na Rádio Can, e também ela é jornalista da TV Câmara de Salvador, e mãe de Isabela Garrido. Tudo bom, Isabela Garrido? Tudo bom, obrigada, André, mais uma vez por esse convite. Prazer estar aqui com vocês hoje, mais uma vez, para mais uma sabatina. E que bom também, fico muito honrada de estar participando desse projeto da TV Câmara, que eu sempre gosto de repetir, dá o mesmo tempo de fala para todos os candidatos. Isso é ótimo para você que está aí de casa, conhecer todos eles de forma igual. E meu xará aqui, de segundo nome, Ivan Luiz, ele é repórter, o repórter hoje. Se eu falar Ivan Luiz e não falar repórter hoje, o pessoal do subúrbio fica chateado comigo, ele representa o subúrbio, né? Que bom que você está aqui, Ivan, seja bem-vindo. Olá, André, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos aqui. Eu tenho certeza, já que a gente sempre fala lá que temos que ter responsabilidade social, e esse programa aqui tem isso, essa responsabilidade de levar para o público mais informações sobre o pré-candidato. Isso é muito importante e é sempre prazeroso estar aqui com você, viu, André? Pois é, agora que você conhece todo mundo, vamos às regras do programa. A entrevista terá 2 blocos com os 3 jornalistas fazendo perguntas sobre saúde, educação, mobilidade, geração de emprego, políticas sociais e segurança. O candidato terá 2 minutos para responder. No segundo bloco, além de perguntas temáticas, o entrevistado responderá a perguntas de tema livre e os jornalistas farão questionamentos sobre o que quiserem. O candidato também terá 2 minutos para a resposta. A entrevista será finalizada com as considerações do candidato a prefeito de Salvador. Pronto, agora que nós já sabemos as regras, já conhecemos a bancada e o pré-candidato, vou fazer a primeira pergunta. Deputado federal, pré-candidato ao governo do estado, tudo bom? Como é que está o senhor? Eu queria saber por que o senhor quer ser governador do estado da Bahia. Olá, André, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com todos que querem, de fato, uma Bahia grandiosa. E a minha motivação para ser governador da Bahia é porque a Bahia é um estado grandioso. A Bahia tem um território maior do que a França, tem um povo valoroso que se destaca em tudo aquilo que se propõe a fazer, mas a Bahia está ficando para trás. Há pouco mais de um século, a Bahia só perdia na economia para o estado do Rio de Janeiro. Hoje perde para Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. E só uma coisa explica, uma vez que nós temos tantas riquezas, tantas potencialidades. É que a Bahia está, durante décadas, com práticas políticas do século passado. Empreguismo, perseguição, toma lá da cá. Práticas que não falam mais com a Bahia do século XXI. Então é justamente para mudar essa realidade que nós estamos com a nossa pré-candidatura ao governo do estado da Bahia, para que a Bahia possa, sim, andar de mãos dadas com o Brasil.
Pois é, ele não gasta nem os 2 minutos, viu? O negócio vai esquentar hoje aqui. Milena Barreto, você vai abrir a nossa série de perguntas temáticas e tem uma pergunta sobre políticas sociais para o candidato. Exato, candidato. A gente acompanha nessa situação que o Brasil está vivendo de dificuldade em políticas públicas de transferência de renda. Há pouco a gente está vendo aí essa possível aprovação de aumento do Auxílio Brasil, né, no valor de R$400 para R$600, porém, na prática, a gente não vê a população colhendo esses frutos, né? O número de pobreza aumentando, pessoas em situação de fome também. A Bahia seguindo o mesmo caminho. Quais são suas propostas, né, para que essas políticas públicas sejam de fato efetivas e cheguem a todos que de fato precisam aqui no nosso estado? A Bahia é uma demonstração de que a fórmula do PT não deu resultado para melhorar a vida do nosso povo. A Bahia é o estado brasileiro onde existem mais pessoas na faixa da pobreza e extrema pobreza. Hoje são mais de 2 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil que ganham no mínimo R$400 para colocar comida dentro de casa. Tem mais pessoas recebendo Auxílio Brasil na Bahia do que pessoas com carteira assinada. O governo do presidente Bolsonaro, diferente do que muitos fizeram atacando o presidente, dizendo que ele ia acabar com o Bolsa Família, nós conseguimos idealizar e implantar o Auxílio Brasil, que veio para melhorar o Bolsa Família. Criamos um ticket mínimo de R$400, quando a média era R$189, mais do que triplicamos os recursos da área social do governo, e muito foi feito para transformar essa realidade do Brasil. E mais do que aumentar o ticket, o Auxílio Brasil, diferente de como era no passado, que quando a pessoa conseguiu um emprego com carteira assinada, perdia o benefício, hoje no Auxílio Brasil, a pessoa que estiver sendo beneficiária do programa e conseguiu um emprego com carteira assinada, tem a garantia de passar mais 2 anos no programa, ainda recebe um adicional de mais R$200. Isso mostra que passar dificuldade não é vergonha para ninguém. O que nós queremos é um estado de mãos dadas com o cidadão para que cada filho de Deus possa sim ter uma oportunidade para melhorar de vida. Nós queremos que o cidadão ande de cabeça erguida. Muitos já tentaram dividir o nosso Brasil. Não vamos permitir. De norte a sul, não é apenas o idioma que nos une. Nós temos um sentimento que está em nosso coração. E cada vez mais nós teremos um Estado brasileiro que esteja ao lado do cidadão para melhorar de vida. O que o mundo inteiro presenciou na pandemia foi um processo inflacionário e um processo de carestia. O Brasil tem resistido mais, inclusive, que grandes economias, como Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, que tiveram até desabastecimento. Mas naquela época disseram, fique em casa, a economia a gente vê depois. E Bolsonaro não falhou com o povo brasileiro, melhorando os programas sociais. Isabela Garrido agora faz uma pergunta sobre educação. Candidato, já que o senhor falou de Bolsonaro, né? O presidente Bolsonaro, ele fez uma declaração recentemente numa das suas lives, em que ele falou num tom irônico e de chacota, dizendo que Lula, se ganhar, vai transformar os clubes de tiro em biblioteca. Isso foi uma crítica, né? E aí eu queria saber se o senhor comunga dessa visão dele, de que é mais importante armar a população do que investir em educação, e qual é a sua proposta para melhorar os rendimentos da educação aqui na Bahia, que os índices estão péssimos, né? Que propostas o senhor traz para melhorar esse rendimento na educação? Não é mais importante, mas é fundamental que o cidadão possa ter o direito a exercer sua cidadania plena. E é isso que está em jogo hoje no nosso Brasil. Esse mesmo Brasil que nesse ano de 2022 comemora os 200 anos da Declaração de Independência, até porque a consolidação se deu aqui na Bahia no 2 de julho, esse Brasil precisa mais uma vez fazer com que nós tenhamos a consciência que o Estado é laico, mas não é ateu. E nossas principais conquistas se deram pela fé que motivou o coração de homens e mulheres do nosso Brasil, como a nossa liberdade, a nossa independência e a nossa democracia. Garantir os direitos, portanto, é fundamental e dever de cada agente público. Mas nenhum país segue adiante sem uma educação forte. E não é o que se vê na Bahia. A Bahia ostenta hoje o troféu de pior ensino do Brasil. Por quê? Porque o governo gasta mal seus recursos. Ou melhor, não tem a percepção de como se fazer um ensino que realmente possa propiciar as futuras gerações mais capacitação para que ele possa subir de vida. O que se observa cada vez mais aqui na Bahia é que o governo gasta mal e acha que os serviços públicos se dão através das paredes, inaugurando policlínicas várias vezes, o médico não recebe o salário, passa 4 meses sem receber o salário, todos obrigados a emitir pessoa jurídica. E na educação, não temos um programa de qualidade de ensino que se preze aqui no estado da Bahia. Precisamos sim colocar para valer uma educação que possa oferecer tudo de melhor para que cada cidadão
possa escolher o seu destino através dos seus méritos e orgulhar sua família e o nosso Brasil. Cada vez mais você observa que na Bahia as coisas ficam para lado. Cada vez mais o governo gasta mal, arrecada muito imposto, mas no final chega na eleição para distribuir migalha para a população. Não queremos migalha, queremos sim acesso pleno aos serviços públicos básicos para a nossa população, e é isso que nós vamos fazer no governo do Estado da Bahia, oferecer uma educação de qualidade para todos os cidadãos. Deputado, o que é que justifica, então? A gente sabe que o governo federal manda verba para cobrir os salários da educação nos municípios e nos estados. O que justifica alguns municípios não pagarem o piso? A gente teve aqui em Salvador uma série de negociações, de conversas, de debate. Enfrentamos greve na educação pública de Salvador, assim como em vários lugares do Brasil, no estado da Bahia. O que justifica? O governo coloca o dinheiro e os prefeitos e governadores não pagam o salário? Como é que funciona isso? Olha, nós vivemos na federação, há que se respeitar cada município e cada estado. Ocorre que cada um tem uma regra específica. O que o Bolsonaro concedeu foi um piso, não é? Dando o máximo desse piso. Diferente do que muitos prefeitos e governadores queriam que o governador simplesmente, que o presidente não desse, né, o máximo para os professores. Então, mais uma vez, Bolsonaro valorizou os profissionais da educação. E muitas pessoas não conseguem enxergar isso, que o verdadeiro diferencial na educação é justamente o profissional que está na sala de aula, tratando com os alunos. Nós defendemos sim que isso se dê com transparência, sem ativismo, com a participação da família, que é essencial, óbvio, sabemos disso. Não tem como a criança evoluir sem os laços afetivos, sem com que a família acompanhe cada passo nisso aí. Agora, é fundamental que cada ente federativo possa, sim, trabalhar para que as coisas ocorram de forma em sintonia, para benefício da nossa sociedade. Não dá mais para você fazer uma política escolhendo quem são os agentes por questão partidária ou por preferência. Quando ocorreram as fortes chuvas na Bahia, eu mesmo liguei para o governador Rui Costa. Criamos uma estação conjunta e mais de 100 prefeituras no estado da Bahia declararam estado de emergência e calamidade. Todas receberam ajuda do governo federal e ninguém foi perguntado qual era o partido político que era afiliado. Essa é a visão que nós temos que ter, olhar para o cidadão e fazer com que os serviços públicos cheguem na ponta. O que se observa é que cada vez o governo federal tem feito seu dever de casa, mas muitos ficam utilizando esses recursos ou não aplicando adequadamente, ou muitas vezes sem saber como fazer para que isso chegue na ponta, para que a população perceba a eficiência desse serviço. Isso nós temos visto por todo o Brasil, em várias matérias, mas é fundamental que, em tratando-se de educação, saibamos que isso é a prioridade número 1. Nenhum país segue adiante se não tiver um ensino público de qualidade. E para esse Brasil do século XXI, precisamos sim de um ensino de qualidade. Pois é, está respondido. Agora passar a palavra para o nosso repórter hoje, Ivan Luiz, que vai fazer uma pergunta sobre geração de emprego e renda. Candidato, a gente fala muito sobre essas políticas públicas, auxílio, mas sendo um representante do subúrbio, uma região ainda muito carente, quais seriam os projetos voltados para a geração de emprego e renda para o subúrbio ferroviário? Tem muitas áreas, muitas fábricas antigas foram fechadas. Existe alguma política, algum projeto para que possa incentivar novos empreendedores naquela região para promover geração de emprego e renda? Primeiro, tratando com respeito essa região, diferente do que fez o governo do estado, que desativou um modal, que é o trem do subúrbio, e hoje fica batendo cabeça com um projeto que o menos mal que ele possa fazer vai ser simplesmente condenar o Porto de Salvador a não ter uma interligação ferroviária com o Brasil. Quantas pessoas sofreram sem esse modal ferroviário no subúrbio? Ah, não era bom, vamos fazer um melhor, mas desativar um sem colocar outro no lugar é realmente colocar o subúrbio cada vez mais sem a devida competitividade perante outras regiões da cidade. Outras regiões que têm mais facilidade de transporte. Isso sim é um item de competitividade. O que nós podemos fazer pelo subúrbio e por toda a Bahia? Ampliar a segurança jurídica e diminuir os impostos. Quando o governo tem essa sanha de cobrar impostos, tudo resvala, em especial no mais necessitado. A Bahia tem o combustível mais caro do Brasil. Durante a pandemia, muitos governadores diminuíram os impostos. Rui Costa não aliviou 1 milímetro da cobrança de impostos e, no mês passado, veio comemorar mais de 2 bilhões de arrecadação em cima do sofrimento do nosso povo. O nome disso é carestia, o nome disso é dificuldade para o cidadão, para o pai e mãe de família poder sair de casa, procurar o seu emprego.
Então, cada vez mais nós temos que observar, porque quando a gente diminui a cobrança de impostos, você amplia a competitividade no estado da Bahia. Nós precisamos disso, de segurança e de segurança jurídica para trazer investimentos. O governador abre a boca e diz que o tráfico de droga emprega muitos jovens. Por favor, alguém avisa ele que o nome disso não é emprego, é descaminho. E vai ser o sofrimento de pais e mães de famílias em curto tempo. O que nós queremos é atrair investimentos para, com isso, gerar emprego e renda para o nosso povo. Queremos uma Bahia onde cada um possa melhorar de vida e todos merecem ter direito a uma oportunidade. O subúrbio não será diferente e nós teremos, sim, cada vez mais um foco para que essa população valorosa possa cada vez mais ter oportunidade de trabalho perto de casa, para que tenha, sim, mais qualidade de vida para a sua família. Quase que a gente já entra no tema de Milena, da segunda pergunta dela temática, que é justamente sobre segurança, né, Milena? Verdade. A gente conversava aqui nos bastidores, até com um colega aqui, sobre essa questão do subúrbio e a ação das polícias, trazendo esse recorte do subúrbio da nossa capital baiana. Se por um lado a gente vê armas de grande porte sendo apreendidas na mão de bandidos, a polícia nossa ela está desarmada, desequipada, fala-se muito, né, da contratação de profissionais e a gente vê na ponta que essa não é a solução. Quais são suas propostas para melhorar efetivamente o funcionamento bom da nossa polícia no nosso estado? A principal questão na segurança pública é a mudança de postura, Milena. Não é apenas um quesito de gestão. A verdade é que nunca se teve um governo na Bahia que desse respaldo às forças policiais. E hoje você não vê estímulo do policial que sai de sua casa para proteger a sociedade. Um policial militar passa 14 anos como soldado, não recebe uma promoção. Quando vem alguma coisa, é uma gratificação que não agrega ao seu soldo. Ele está tendo que sair de sua casa porque o crime organizado chegou na sua casa. E ele está tendo que morar de aluguel. Muitas cenas a gente observa policiais empurrando viaturas, pedindo migalhas, pedindo ajuda à prefeitura para encher o tanque de combustível. Então você não vê uma ação. Na verdade, a Bahia se tornou solo fértil para o crime organizado. O que se vê de violência não é um crime esporádico, é sim sistemático. E não é só aqui em Salvador, é por toda a Bahia, inclusive na zona rural. Antes era sinônimo de paz e tranquilidade, hoje as pessoas querem colocar grade nas portas e janelas. Esse crime organizado está tendo solo fértil aqui na Bahia porque não há um respaldo e não há ação coordenada, utilizando tecnologia, utilizando inteligência e dando respaldo, melhorando a condição do policial para trabalhar. Nem o policial militar, nem a Polícia Civil, nem a Polícia Penal, e inclusive a Guarda Civil Municipal, que está exposta na rua usando farda e prestando serviço de segurança sim, precisando inclusive de um reconhecimento constitucional, não tem tido o respaldo da sua chefia imediata. Então o que nós queremos é uma Bahia que tenha sim essa postura, que seja firme contra o crime. Não dá para a gente ver nos jornais o novo cangaço se criando na Bahia, enquanto que Minas Gerais, São Paulo, outros estados têm reprimido esse crime organizado. E a Bahia tem recebido de bom grado? Não. Nós queremos uma polícia firme, que possa defender a sociedade. O cidadão vai andar de cabeça erguida, mas o crime organizado, o bandido vai correr da Bahia, porque aqui bandido não vai se criar. Pois é, vamos falar de saúde, né, que é um tema que abate, de um modo geral, a sociedade brasileira. E a gente sabe que tivemos um protagonismo do SUS agora em meio à vacinação contra a Covid-19, mas todo mundo sabe que, independente da vacinação, o SUS precisa de muita coisa para a gente chamar de uma saúde de qualidade. E aí quem vai fazer uma pergunta sobre saúde é a Isabela Garrido. Candidato, de acordo com o site da CESAB, existem atualmente 54 hospitais em todo o estado da Bahia. A gente sabe que a Bahia é um município gigantesco, com 417 municípios, e existe um problema muito grande de deslocamento das pessoas do interior, que precisam viajar horas, muitas vezes, para ser atendido no hospital, muitas vezes não dá tempo de chegar, enfim, esse número ainda é muito baixo para o nosso estado. E eu queria saber quais são as suas propostas para melhorar essa questão da saúde para o interior. A saúde pública é um caso vexatório no estado da Bahia. Aliás, os principais serviços básicos não são ofertados à nossa população. Nem um ensino de qualidade, nem uma saúde pública, muito menos a segurança pública, que hoje já superou o limite do tolerável. O que é que se observa hoje na saúde? Parece que o governo do PT acha que saúde se dá com prédio de hospital. Inaugurou 10 vezes uma mesma policlínica, cada vez é uma sala nova, mas o médico na Bahia passa mais de 4 meses sem receber o seu salário. Ele foi obrigado a emitir nota fiscal, não tem sequer mais direito trabalhista. É ali que está o X da questão para dar serviço de saúde básica ao nosso cidadão. Hoje, tudo é concentrado em Salvador.
Se a pessoa precisa de um tratamento para o câncer, um tratamento oncológico, tem que vir para Salvador, mesmo do município mais longínquo dos 417 municípios do estado da Bahia. E mais, muitos médicos gostariam de voltar para suas origens, de voltar para cidades do interior para exercer sua profissão, mas o governo do estado não propicia porque não dá o mínimo de segurança para esses profissionais. Da mesma forma, você imagina que um promotor, um juiz iria para o interior se não tivesse o suporte do Estado com garantia dos seus salários? É isso que se obriga o médico a fazer aqui no estado da Bahia. Então precisamos sim ter clareza com todo esse processo. Falam muito da regulação da morte, mas o problema está além, porque não há prestação de serviço que possa estar zerando e diminuindo toda essa demanda. A senhora que sai de casa cedo para conseguir um exame, chega de madrugada, pega uma senha, se o médico lhe passa o outro exame, acabou, é 6 meses sem conseguir esse exame. Então, o que é que nós precisamos? Ter cada vez mais clareza. O governo do estado fica fazendo festival midiático, fazendo mutirões, pagando muito mais caro, inclusive, por procedimentos que ele poderia simplesmente ter estruturado isso na sua rede. Então, precisamos, sim, chamar o feito à ordem, fortalecer tudo isso, fortalecer o nosso SUS, porque todas as vacinas que chegaram no braço do baiano foram enviadas pelo governo federal. A de Rui Costa, a Sputnik, está lá na Rússia. Nem autorização da Anvisa conseguiu. Pois ainda falando de saúde, deputado, eu lembro que nas eleições passadas aqui na Bahia, não vou citar nomes, né? Mas alguns políticos diziam assim, olha, eu sei transitar bem por Brasília, né? Tem escassez de recursos, mas eu sei onde buscar. Isso te coloca uma vantagem, o senhor transita muito bem por Brasil, o senhor é deputado federal, foi ministro recentemente. Sabe, o que o senhor acha? Acho que a saúde precisa mais de recurso e o senhor sabe onde buscar esse recurso? Não é só uma questão de recursos, é uma questão que vai na gestão e uma questão que vai na boa aplicação dos recursos. O que é que se observa? O estado da Bahia, por exemplo, gasta muito em educação, mas nem sempre esse gasto se traduz em qualidade de ensino para a nossa população. Você vê muito dinheiro sendo desperdiçado. Então, o que nós queremos cada vez mais é zelar pelo recurso público e fazer com que as coisas aconteçam de forma adequada lá na ponta. Hoje, né, nós temos buscado cada vez mais trazer recursos para o estado da Bahia, mesmo com opositores no poder. Não é dessa forma que trabalha o governo Bolsonaro. Nós trabalhamos para olhar o benefício do cidadão. Bolsonaro não foi mais votado na Bahia nas últimas eleições. Muito pelo contrário. Mesmo assim, tem tratado a Bahia e os baianos com muito respeito e muito carinho. Veja os exemplos, por exemplo, das obras de infraestrutura. Duplicação de BR, a 101, passa lá por Alagoinhas, 1 palmo de concreto. A 116 já chegou duplicada até Santa Bárbara, se Deus quiser vai seguir até Serrinha. Na última sexta-feira, quando trouxemos o presidente Bolsonaro à Feira de Santana, não foi para dar ordem de serviço, foi para ver as máquinas na pista, fazendo a duplicação do Rodoanel de Feira, a Avenida Contorno de Feira, prometida por mais de 30 anos para a população da maior cidade do interior do Nordeste brasileiro. A ferrovia Oeste-Leste, ninguém acreditava mais que existiria ferrovia na Bahia. Hoje está literalmente entrando nos trilhos, ligando Ilhéus à ferrovia Norte e Sul, que vai ser um novo marco na logística do estado da Bahia, não só para o nosso agro, como para o mineral, que hoje pode sim ser o cenário de muitos empregos para o baiano. Hoje o caminhão de soja no oeste da Bahia vai para Paranaguá, no Paraná, ou para Santos, em São Paulo, e não deixa nem divisas nem emprego para o povo baiano. Temos que mudar essa realidade. Então, cada vez mais é fundamental que, mais do que ter acesso e conseguir bons recursos, e isso todo mundo sabe muito bem, quem será o governador que vai ter que prestígio com o presidente para enaltecer a nossa Bahia e trazer os investimentos para cá, mas mais do que isso, precisamos ter responsabilidade e aplicar esse recurso adequadamente para melhorar a vida de cada cidadão. Pois é, nós falamos aqui também, já falamos de mobilidade, quando a gente falou do assunto trens do subúrbio, assunto de van e sobre VLT, sobre obras, enfim. E a pergunta de Ivan está muito sobre essa, sobre mobilidade, né, Ivan? Pois é, o pré-candidato e deputado federal falou fez uma crítica em relação a tirar o trem de circulação e esse projeto de implantação do VLT, que está a passos lentos, né? Fiz até um questionamento ao atual governo recentemente, a resposta dele me parece que está tudo bem com o projeto. Caso você seja eleito, vai mudar o projeto, de que forma tornaria esse projeto de fato mais viável e para que as pessoas não continuem sofrendo tanto, né? Imagine que você que pagava 50 centavos de paripe para a calçada, agora tem que pagar R$ 4,90, né? E muitas dessas famílias, né, a gente entra também na questão social, tinha 50 centavos para chegar até a feira de São Joaquim, trabalhar e retornar para casa com o dinheiro da família, né? E agora
agora, até para sair de casa para fazer essa aventura, está complicado. Então, haverá alguma mudança nesse projeto? Esse projeto já foi modificado, já foi injetado mais dinheiro, como você falou aí, aplicação de recursos. De que forma seria esse projeto? Outra questão é a estrada do Derba, vai ser duplicada? Tem algum projeto nesse sentido? Sem dúvida nenhuma, esse projeto vai modificar, porque senão ele não vai acontecer. O nome desse projeto é você sacrificar, inclusive, o Porto de Salvador. Nós temos uma vantagem geográfica que Deus nos deu. Tem toda a potencialidade e isso sim, no futuro, pode ser celeiro de emprego e renda para o nosso povo. Esse projeto aí é para beneficiar uma empresa que produz vagões que rodam de uma determinada forma, mas é inadequado para o futuro de Salvador e da Bahia. Então nós precisamos cada vez mais enxergar o progresso, enxergar uma Bahia grandiosa, não podemos viver de migalhas. E é isso que toda hora tem sido feito com o nosso povo. E mais, prejudicando, como você mesmo disse, a vida de muitos. Eu conversei com pessoas que, inclusive no trem, tinham um vagão para poder andar com o seu pescado. Como é que ele vai andar com um balde de pescado dentro de um ônibus ou de um VLT? Vai ser muito complicado. Então nós precisamos enxergar a necessidade do cidadão. Tudo isso tem que partir para melhorar a vida do cidadão, não para ficar preenchendo o relatório, nem indo para a propaganda do PT, que ele gastou mais de 1 bilhão de propaganda, e porque não faz um transporte de qualidade para o subúrbio. Então nós precisamos mudar sim. Esse modal, do jeito que está, é sacrificar o Porto de Salvador. É condenar o nosso povo a não ter uma vocação lá no futuro, para que a gente possa cada vez mais ter mais emprego. Nós precisamos ter uma visão grandiosa sobre o estado da Bahia. Tudo aqui fica restrito a uma ponte. Uma Bahia como essa tem que ter mais de uma ponte, inclusive. Nós precisamos enxergar essa Bahia grandiosa. Agora, não podemos fazer isso sacrificando nem a vida das pessoas e nem um modal que é fundamental para que a gente possa cada vez mais ter vocação. Inclusive no subúrbio ferroviário, com muitos entrepostos, com muitas atividades logísticas, com muito serviço que pode ter a vocação do nosso povo, pessoas talentosas que se dedicam e que podem sim, com oportunidade, estar melhorando de vida. No meu governo, esse projeto vai mudar completamente e nós teremos sim um modal adequado. Pois é, ainda sobre as perguntas temáticas, eu vou passar a palavra agora para a Isabela Garrido e ela vai falar sobre um tema que é muito importante para a Bahia, que é a questão da cultura do nosso estado. A gente teve muita polêmica acerca de algumas leis, tem o veto, tem os vetos do presidente que caíram em Brasília, enfim, mas a gente sabe que a Bahia, ela inspira, respira e vive cultura. Sem a cultura nós não somos nada, né? E Isabela tem uma pergunta sobre isso. Candidato, o governo Bolsonaro ficou muito marcado pelas críticas à Lei Rouanet, né? Inclusive, ele deu várias declarações que demonstram um certo desconhecimento sobre como funciona a Lei Rouanet, porque ela fortaleceu bastante a cultura local, a cultura do pequeno artista, ali do interior e da própria capital, né? E aí, eu queria saber se o senhor comunga dessa visão dele, né, que ele é contra a Lei Rouanet, e quais propostas o senhor tem para fomentar a cultura no interior do estado? Porque quando a gente fala de cultura na Bahia, se fala muito em carnaval, e às vezes até em São João, né, que são os grandes eventos, que são protagonizados pelos grandes artistas, mas a gente tem também uma infinidade de artistas pequenos, artistas locais, que movimentam muito mais a cultura, né, e que precisam também de políticas culturais do estado, né? E que propostas o senhor tem para isso? Com a deformidade da Lei Rouanet, esses artistas não estavam tendo essa oportunidade. Os números não mostram isso, o que mostra uma coisa bem diferente. Eu tenho muita tranquilidade para falar nisso, até porque eu já fui do Ministério da Cultura. Eu trabalhei como delegado regional para o Nordeste, inclusive com projetos que foram muito importantes na base. Mas o que é que se vê? Desde sempre, a Lei Rouanet sempre teve muita deformidade na sua aplicação. Mais de 80% dos recursos da Lei Rouanet já ficavam no eixo Rio e São Paulo, porque estava perto justamente das grandes empresas que faziam, em geral, projetos sob demanda. Não para melhorar a qualidade de vida, não para melhorar o acesso à cultura, de tantos valores que nós temos, em especial no nosso Nordeste. Então, quando se levanta e começa a se observar todos os absurdos que estavam acontecendo, precisa sim de ajustes. Não é cortar o recurso, pelo contrário, é ampliar o recurso na área cultural. Mas esse recurso tem que chegar na ponta, porque a Lei Rouanet não quer dizer que a empresa vai fazer o projeto, não. Ela apenas abre mão daquele recolhimento do imposto de renda, mas o recurso é público. Ela pode sim estar escolhendo que projeto, mas o recurso tem finalidade pública. A cultura é sagrada em cada um dos países.
A cultura é fundamental para que a gente se perceba enquanto nação. Temos várias riquezas culturais. Agora, da maneira como estava, nós estávamos enxergando o quê? Disfunções. Eu sempre gosto de discutir bastante sobre a questão da burocracia, pois as pessoas acham que a mazela de tudo é culpa da burocracia. Não. A burocracia veio para aperfeiçoar, para gerar impessoalidade, para melhorar a aplicação dos recursos públicos. Mas o que é que se vê? Todas as vezes ficam surgindo disfunções, e é em cima das disfunções da burocracia que nós temos que atuar. O mecanismo de mecenato, da qual nós temos no Brasil, a Lei Rouanet, é um mecanismo importante, mas ele precisa toda hora estar ajustado para que realmente esse recurso chegue na base e proteja, sim, a nossa produção de base, a nossa produção cultural, não ficar na mão de grandes mecenas, simplesmente no eixo sul-sudeste, sem chegar na ponta para melhorar a vida de cada um dos produtores culturais do nosso Brasil. Então, a sua proposta, rapidinho, André, a sua proposta é manter a Lei Rouanet para os artistas locais, só que aperfeiçoando? Sim, isso desde sempre, desde que eu estava no Ministério da Cultura, tivemos congressos discutindo as disfunções da Lei Rouanet. Uma lei que cada vez mais você fica captando para pessoas que não estão precisando dessa captação. Você toda hora vê grandes empreendimentos artísticos que teriam sustentabilidade comercial, simplesmente vai dar uma pongada na Lei Rouanet, onde muitas vezes você não vê uma cidade que tenha sequer uma apresentação de circo Mambembe. Então, o que precisa é corrigir essas distorções, mas ampliar os recursos na área cultural. Precisa aplicar recursos também na área de patrimônio, que não estava acontecendo, tudo cai nos pedaços. Aqui em Salvador a gente viu quantas obras simplesmente sendo destruídas porque não estavam tendo atenção do poder público. E aí você faz evento esse ou aquele que está cobrando ingresso, que tem sustentabilidade, que tem patrocínio natural e lá pendurado no recurso que poderia chegar num pequeno artista, num repentista que está no interior, né, em várias pessoas que poderiam estar tendo acesso ao mínimo para poder desenvolver sua atividade cultural e está servindo de modelo de orgulho para o nosso Brasil. Então, o que nós queremos não é acabar, pelo contrário, nós queremos fortalecer. Especialmente no meu caso, que tenho tanto gosto pela cultura, que gosto de história, todos sabem disso, o quanto eu defendo nossas tradições, o nosso processo histórico no nosso Brasil, para que a gente possa cada vez mais enaltecer e destacar isso através de várias leituras. Ninguém pode estar criticando a leitura de quem seja no âmbito cultural. A cultura é universal e não pode obter esse tipo de censura que muito já se viu no passado, inclusive. E, antes de tudo, uma censura estrutural, através de que o recurso dos grandes centros econômicos fiquem simplesmente olhando para o seu umbigo, em vez de chegar em cada rincão do nosso Brasil. Queremos corrigir essas distorções para que cada vez mais a cultura seja acesso para cada cidadão brasileiro. Pois é, terminamos aqui o primeiro bloco, vamos para o segundo bloco, que é com perguntas com tema livre. Tá todo mundo aqui com a língua coçando, viu, deputado, pré-candidato. E você que está em casa, não muda o canal, não. Vamos para um rápido intervalo. A TV Câmara é a melhor opção, né, de programação para a sua família. Não precisa sair do sofá, as crianças, não precisa pegar o controle remoto. A gente volta já já. Pois é, foi rapidinho, tá vendo? Nem doeu, né? Não. Já voltamos aqui com o nosso pré-candidato ao governo do estado da Bahia, deputado federal João Roma, ex-ministro da Cidadania. Ele que está respondendo aqui, respondeu perguntas temáticas do primeiro bloco. A gente está aqui com nossos convidados, nossos colegas convidados para entrevistarem João Roma. E esse bloco agora é o bloco mais esperado de todos os tempos. São as perguntas livres. A gente pergunta qualquer coisa. Olha, eu garanto para você, eu dou minha palavra que não teve nenhuma combinação, ninguém teve negócio de nada disso, não teve nada disso. Ninguém aqui nem se viu antes de gravar o programa. Então é livre mesmo. E eu vou abrir aqui as portas das perguntas livres. Vou perguntar ao deputado, né, João Roma, claro, se caso o senhor seja realmente candidato e não ganhe no primeiro turno e não vá para o segundo turno também, se já existe um pré-acordo aí para o senhor apoiar o ex-prefeito ACM Neto ou vai apoiar Jerônimo, quem o senhor apoiaria no segundo turno, se o senhor não for, claro, para o segundo turno? Não tem acordo nenhum, mas o que é que está claro? Eu tenho caminhado pela Bahia e tenho visto o sentimento de mudança que está no coração do nosso povo. Tenho recebido muito carinho do nosso povo em locais que muitas vezes não temos estruturas formais para receber. E mesmo assim, de forma espontânea, a gente vê o que é que está acontecendo nas ruas do estado da Bahia. Outro dia eu passei por Itaberaba, indo para uma fazenda lá em Iraquara. E parei no posto lá para fazer um lanche, estava com a família. E apareceu um apoiador, outro, tiramos uma selfie.
E mais tarde, logo quando eu cheguei em Iraquara, que deu sinal no celular, estava uma revolução em Itaberaba. Como é que o ministro passa aqui em Itaberaba e não reúne todos nós aqui para conversar com ele? Eu tive que explicar que tinha sido apenas uma parada no posto, né, numa viagem, mas são manifestações espontâneas do nosso povo, que demonstram o quê? Que as pessoas estão com desejo de mudança no coração. Quem quer mudança? Não adianta mudar 6 por meia dúzia. E o que se vê aí? O candidato Jerônimo, que é o candidato oficial do PT, e o ex-prefeito Assemineto, que é o candidato oficioso do PT. Porque hoje ele diz que Lula não tem um projeto antagônico com o dele. Na verdade, ele é refém do politicamente correto. Só quer falar o que agrada, porque ele quer, na verdade, é captar aquele outro voto. Mas o que cada vez as pessoas estão observando, que nós queremos sim ter orgulho do Brasil e orgulho da nossa Bahia. Porque a Bahia não está descolada do Brasil. Então essa caminhada está me deixando muito confiante. Eu tenho certeza que não só estaremos no segundo turno, mas estaremos fazendo uma nova história na Bahia. Uma história de libertação, uma história de uma Bahia grandiosa, uma Bahia que cada vez passa a mostrar que não é problema para o Brasil, porque a Bahia é solução para o Brasil. O povo tem me encorajado. Cada lugar que eu ando, eu tenho visto isso, num abraço apertado, num aperto de mão, nos olhares das pessoas. E isso me deixa muito confiante que nós vamos sim dar uma resposta fundamental para todos nesse ano de 2022, que a Bahia é senhora do seu destino e a nossa população vai escolher adequadamente o futuro da Bahia. Pois é, vou passar para a Milena Barreto, que está ali, ela veio do outro bloco já morta de vontade de perguntar, que vai começar a sua primeira pergunta com tema livre. Eu estava ouvindo as suas entrevistas, né, em outros veículos, falando do seu rompimento com o ex-prefeito Assemineto e também pré-candidato. Agora o senhor também acabou de alfinetar com mais uma crítica, falando dessa aproximação dele com o também candidato presidente Lula. Eu queria tirar uma dúvida com relação a esse rompimento, né? O senhor citou que ele tem projetos individuais e que não pensou também na sua carreira política quando o senhor partiu para assumir o ministério. Ao mesmo tempo, comparando sua relação, que é tão nova, né, com o presidente Bolsonaro, o que faz o senhor ter tanta confiança, né, no sucesso dessa aliança? Se a gente for comparar a sua aliança com o ex-prefeito Assemineto, era uma amizade também de mais de 20 anos, né? Desde a época do PFL jovem, vocês juntos caminhavam ali e cresceram politicamente e cresceram também, fez crescer também a nossa capital baiana. Hoje estão separados. A gente sabe que o projeto político tem muito disso, né? Às vezes o seu projeto individual não é o projeto do grupo. Como é que o senhor vê essa relação sua com o presidente Bolsonaro, que traz para a população brasileira toda muita instabilidade, né, nas relações mesmo com os secretários, com os ministros, com os próprios partidários, e sua expectativa mesmo de futuro dessa aliança? O ex-prefeito Assemineto não considerou relação de amizade quando não só não ficou feliz com o meu sucesso, como buscou todas as ferramentas para poder me atacar, né, inclusive utilizando, né, de contatos com amigos pessoais, né, ferramentas de poder para que pudesse, né, calar muitas pessoas, né, pessoas que não podiam sequer fazer uma curtida, né, dentro de um evento que eu estava fazendo, porque senão eram prejudicadas na Prefeitura de Salvador. Isso ficou muito claro, né? E o que é que foi esse episódio exatamente? Um momento crucial da história do Brasil, onde nós estávamos enfrentando a pandemia, e era o Ministério da Cidadania, que é o braço social do governo, onde nós conseguimos ajudar milhões de brasileiros naquele momento de dificuldade. Eu não podia abrir mão disso. E ele estava exclusivamente observando as eleições no estado da Bahia. E pegou um dado, que era a rejeição do presidente Bolsonaro, e disse: ao lado de Bolsonaro eu não consigo ganhar a eleição. Eu tenho, por interesse natural, me afastar do presidente Bolsonaro. E partiu para a agressão, tanto ao presidente Bolsonaro quanto a mim no Ministério da Cidadania, durante todo aquele momento de dificuldade onde conseguimos ajudar milhões de brasileiros. E ele insistindo que teria uma terceira via. Está ele aí procurando uma terceira via até hoje. Mas o que é que está claro? Os brasileiros estão vendo o que é que está acontecendo nesse ano 2022. E nós teremos uma decisão muito importante para o futuro do Brasil e da Bahia. Diferente dele, que diz que só se preocupa com a eleição da Bahia, na verdade ele quer o espaço de poder dele. O que nós queremos é cada vez mais mostrar que as coisas estão mudando no nosso Brasil. Quando o presidente Bolsonaro falou menos Brasília, mais Brasil, a gente está vendo a consequência disso na ponta. As coisas melhorando para as pessoas, os programas federais chegando para o cidadão. E é isso que nós queremos, uma Bahia de mãos dadas com o Brasil. Vai muito além de uma aproximação, vai de propósito e vai justamente de visão sobre o futuro do Brasil e a consequência disso na vida das pessoas. Todos merecem melhorar de vida e nós vamos trabalhar para isso. Ivan, repórter hoje, faça sua pergunta, tema livre.
Pré-candidato, sua trajetória desde jovem na política, eu como lido, né, com grupos de jovens, participo de uma associação que trabalha com jovens. Então, assim, essa pergunta é um anseio da juventude que me procurou, porque eu anunciei lá no meu programa que eu estaria aqui, e eles querem saber a proposta, caso você seja eleito, para a juventude, principalmente o primeiro emprego. Como tirar essa juventude da ociosidade? Se eles não batem as portas das empresas e não conseguem porque a tal experiência que não tem. Como inserir esse jovem no mercado de trabalho? E outra coisa também, aí a gente pode já entrar na questão da educação, como manter também os jovens na sala de aula, que também a gente tem uma evasão escolar muito grande, tanto antes da pandemia já era grande, agora também ficou maior ainda, e a gente não vê muito esforço do poder público para manter esses jovens em sala de aula. Como você já falou, só construir escolas e colégios não vai resolver o problema. Então a gente tem aí algumas situações delicadas, que é conseguir inserir esse jovem no mercado de trabalho e, acima de tudo, conseguir manter esses jovens na sala de aula. Nossa juventude precisa de oportunidade, precisa de desafio, precisa de acreditar no nosso Brasil. Então, para que cada jovem na Bahia possa ter, sim, uma oportunidade, nós precisamos mudar a realidade que está hoje no estado da Bahia. Uma realidade que vem se repetindo sucessivamente. Entre um grupo, sai outro, a prática política é a mesma, uma prática política atrasada, do toma lá da cá, do empreguismo, de jogos de poder dentro da estrutura do governo. Então, nós temos que mudar, oxigenar isso. Colocar a Bahia no século XXI, porque as relações mudaram. Mesmo na periferia, você sabe que as pessoas têm acesso hoje à tecnologia e mudou a forma de se comunicar, inclusive. Agora, dar oportunidade ao jovem não é como falou Rui Costa, que o tráfico de droga emprega muitos jovens. Não, o nome disso é descaminho. O que é que nós queremos? Mudar essa prática política na Bahia, porque o Brasil todo, hoje, nós comemoramos a maior quantidade de pessoas ocupadas com carteira assinada do Brasil. A Bahia não está acompanhando esse progresso que o Brasil está experimentando. Mesmo com pandemia, mesmo com guerra na Rússia, está o Brasil avançando. E a Bahia está patinando, perdendo uma oportunidade histórica. Histórica porque hoje 70% da nossa energia vem de fonte renovável, tem a tecnologia de informação e comunicação, a infraestrutura que está chegando para o estado da Bahia, as coisas estão mudando. Mas parece que as pessoas querem ficar de olhos fechados apenas brincando de política. Parece que o mundo dos políticos é um e a vida real é outra. Nós temos que dar oportunidade para o nosso cidadão, e isso só vai acontecer se a gente realmente sintonizar as coisas, arrumar essa casa que está aí e poder trazer investimento para o estado da Bahia. Porque sem investimento a gente não vai conseguir gerar emprego e renda. Não é o governo nem a prefeitura que gera emprego. Quem gera emprego é quem está produzindo na roça, quem gera emprego é quem está montando uma pequena indústria, quem gera emprego é quem abre um estabelecimento comercial, uma prestação de serviço, algo criativo que possa justamente dar oportunidade para os nossos jovens. E é isso que nós precisamos fazer aqui na Bahia. Portanto, precisamos mudar essa realidade, essas práticas antigas, para que cada jovem possa, assim, poder melhorar de vida na Bahia. Deputado, o senhor falou que, ou melhor, o senhor não declarou seu apoio num possível segundo turno sem a sua presença. Eu até entendi, claro, porque você é otimista, você vai estar no segundo turno, vai ganhar no primeiro. Ótimo, não vou questionar em relação a isso. Porém, tem outro porém aqui. O senhor não vê nenhum tipo de aliança com nenhum lado. O senhor tem um lado que é o lado do presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas vai que num quadro político, Lula, o pré-candidato Lula, ganha as eleições e o senhor ganha as eleições na Bahia. Como é que o senhor caminha na Bahia sem amizade, sem nenhum tipo de aliança, nem ouvir um presidente, e se Lula for o presidente? Como é que você vai governar aqui na Bahia com Lula lá em Brasília? Como é que funciona isso? Da mesma forma, eu confio no povo brasileiro e sei que nós vamos fazer o Brasil seguir adiante. Eu não vejo Lula reeleito, eu vejo o Bolsonaro. Eu tenho caminhado com o presidente por todo o Brasil. Em todos os lugares, o presidente tem sido recebido com carinho, de forma espontânea. Quando descemos em Feira de Santana, eu fiquei emocionado. Se tivesse dado 20% da quantidade de pessoas, já seria um sucesso a ida dele à Feira de Santana. Mas era gente aparecendo de todos os lados, sem R$1 de ajuda para nenhum. Não houve mobilização sequer. E hoje o que é que a gente observa? Isso é de norte ao sul do Brasil, diferente do ex-presidente Lula, que não consegue andar nas ruas quando vai para um ambiente fechado, com sua claque em volta. Ele não consegue conversar com o cidadão brasileiro, porque o PT não tem mais proposta para o cidadão. O PT já deu errado, o PT já foi motivo de vergonha para todo o povo brasileiro. As obras não chegavam para você, porque a obra ia para a África, para Cuba, para a Venezuela, para todos os interesses que a gente já viu, mas não chegava para o cidadão brasileiro. E hoje as coisas estão acontecendo.
No governo do presidente Bolsonaro, aqui na Bahia, por exemplo, já se entregou mais título de terra do que os últimos 30 anos de governo. Isso muda a realidade da pessoa. Eu tenho visto muita gente que antes estava lá, cooptado, vítima daquela propaganda que toda hora ficava colocando ele lá nas garras do PT. Mas eu estou vendo as pessoas se libertando. Vi gente que era do MST, que parava o caminhão na porta da casa dele para ele fazer manifestação para não perder o seu terreno. Hoje ele com o título na mão e diz: para vocês isso pode parecer só um papelzinho verde. Para minha família é uma história de mais de 30 anos. E hoje eu sou um produtor rural e sou motivo de orgulho para minha família e para o meu país. É esse Brasil que a gente está encontrando nesse momento. Portanto, eu não acredito na eleição do ex-presidente Lula. Naturalmente, em qualquer que seja a missão que eu esteja na vida pública, sempre tratarei com civilidade, com objetividade e tendo eficácia para melhorar a vida do cidadão. Mas a realidade que nós teremos no próximo Brasil é um Brasil que siga adiante, que tenha orgulho do nosso verde e amarelo e que não volte para aquele passado que envergonhou e decepcionou milhares de brasileiros. Isabela Garrido. O senhor está contando com o apoio do presidente Bolsonaro, né? Já ficou mais que claro aqui. Agora eu queria falar sobre uma das últimas pesquisas do Datafolha, que além dos índices de votação, né, nos candidatos, ele trouxe também os índices de rejeição. E o presidente Bolsonaro, ele tem o pior índice de rejeição entre os desempregados, que é 66%, entre os eleitores negros, 63%, e entre os eleitores nordestinos, 62%. Então, o senhor está saindo candidato no estado da Bahia, que é o estado do Nordeste, um estado majoritariamente negro e um estado que lidera os índices de desemprego. Ou seja, assim, os três grupos que mais rejeitam o Bolsonaro estão aqui na Bahia. Como é que o senhor pretende, que estratégia o senhor pretende adotar para que essa rejeição não seja transferida para a sua candidatura também? Utilizando a verdade, conversando com as pessoas. Diferente dos outros que ficam fazendo conchavos políticos, política de gabinete, e que não chega na ponta para melhorar a vida do cidadão. Essa mesma população que você está falando é a população que está mais sendo beneficiada pelo governo Bolsonaro. Aqui na Bahia em especial, que é o estado onde tem a maior quantidade de pessoas que está na faixa da pobreza e extrema pobreza. O PT não conseguiu melhorar a vida das pessoas. Já o presidente Bolsonaro conseguiu chegar com o Auxílio Brasil, que garante o mínimo de 400, agora R$600, para que cada família possa colocar comida dentro de casa. Mais do que triplicou os recursos da área social. E isso está surtindo efeito na vida de cada um e na vida dos municípios na Bahia. Porque quando essas pessoas têm recebido o seu recurso, ativa a economia no município, no comércio, na prestação de serviço, e as coisas estão melhorando. É justamente nesse Nordeste que nós vamos fazer a diferença para o futuro do Brasil. Porque eu não quero mais que as pessoas olhem para o Nordeste e vejam aquele mapinha apartado do Brasil. Não. O Nordeste é o sal do Brasil. Nós é que damos o tempero para essa nação. Nós construímos o Brasil. Nós temos pessoas de valor e muito mais. Nós temos um povo forte, um povo que tem sim, na sua consciência, a clareza do que quer para o seu futuro. Eu estou muito confiante com as eleições desse ano, porque o que eu estou vendo nas ruas, diretamente, são pessoas, inclusive pessoas muito humildes, que chegam para mim e digam: ministro, vá até o fim. Ministro, o senhor vai ser o nosso governador. Ministro, nós contamos com o senhor, queremos uma Bahia grande, queremos a Bahia do lado do Brasil. Então, tenho certeza que é justamente nessa dificuldade que nós vamos cravar uma diferença muito grande e fazer com que a Bahia seja orgulho para o nosso Brasil. Vou passar agora a palavra para a Milena Barreto. Mais uma pergunta, tema livre, Milena. Pré-candidato, chegando aí na ponga, né, da Isabela, que está falando da sua aproximação, dos seus laços com o presidente Bolsonaro, algumas perguntas. Primeiro, com relação à confiança nas urnas. Ele expressa toda hora que não confia nas urnas, que tem medo desse processo eleitoral. Queria saber sua opinião sobre isso. O senhor faz muitas críticas ao PT e não fala de aproximação, mas a gente teve uma divulgação recente, né, na coluna lá do Bahia Notícias, de encontros seus no gabinete do senador Jacques Wagner. Isso é fake news? Eu aproveito para saber sua opinião a respeito disso, ou realmente está tendo alguma conversa de bastidor? E se não há aproximação, que tipo de conversa o senhor teria com o senador? Nunca estive no gabinete do senador Jacques Wagner, mas poderia ir sem o maior problema, certo? Poderia ir, inclusive, não é? Como estive no plenário do Senado de forma transparente, clara, conversando com ele, quando foi, inclusive, na aprovação do Auxílio Brasil, que nós contamos com o apoio de todos os partidos, inclusive do PT.
E o senador Jacques Wagner conversou, assim como Randolfo Rodrigues, assim como a senadora Elisiana, com vários. Eu converso com políticos de todos os partidos. Eu sou do parlamento e eu sei que o diálogo é o caminho para a gente construir a nossa sociedade. Não tive nenhuma tratativa e todo mundo sabe que eu não alivio, que eu faço críticas sim, e não só isso. Eu sou oposição ao PT na Bahia e no Brasil, com muita clareza. Então, toda hora as pessoas ficam querendo colocar para os lados, as pessoas sabem muito bem quem é que está tendo conversinha com o PT, quem é que foi procurar, inclusive Zé Disseu, para tentar encontrar uma matriz na Bahia que fizesse isso, que foi o ex-prefeito Assemineto. Está publicado nos jornais. Tive conversas, como tive, inclusive, né, quando chegou no 2 de julho, conversamos para que a gente não colocasse as duas plateias ao mesmo tempo no mesmo local. A mobilização nossa ia ser na Arena Fonte Nova e a do PT também na Arena Fonte Nova. Prontamente eu mudei o lugar para o Farol da Barra, para evitar o que a gente está aqui, para fazer uma festa da democracia, não para estar fustigando conflitos. Então, eu acho que ser civilizado, ser educado, discutir sobre projetos republicanos e em benefício do povo brasileiro, isso não é demérito para ninguém. Agora, todo mundo sabe com clareza quem apoia o presidente Bolsonaro da Bahia, João Roma. Quem está fazendo oposição ao governo da Bahia, João Roma. Diferente daquele que não sabe se é carne ou se é peixe. Não sabe, inclusive, o que é melhor ou pior para o nosso Brasil. Então, isso tem que caminhar de forma muito transparente, com toda a serenidade. Como no meu gabinete lá em Brasília, recebi prefeitos de todos os partidos, parlamentares de todos os partidos, inclusive para discutir os avanços. Conversei com a deputada Tabata, com Felipe Rigoni, com a deputada do PSOL, inclusive, sem a menor dificuldade, mas sempre de forma republicana e transparente. Não na calada da noite, não de forma escondida, não para buscar cada vez mais fazer locupletação de interesse, como a gente vê aqui no estado da Bahia. Sobre as urnas, candidato, o senhor, só para complementar, eu não peguei essa resposta, a confiança das urnas, e já que o senhor trouxe o 2 de julho, como é que o senhor achou aí que foi recebida essa estratégia de vocês, já que o 2 de julho é a maior manifestação política que a gente tem, o resultado foi bom? O resultado foi excepcional, não é? Quem estava no 2 de julho percebeu a grande mobilização. Inclusive, nós não estávamos no circuito do evento. E, mesmo assim, uma mobilização muito maior. Uma mobilização que sufocou qualquer outra manifestação aqui na Bahia. De forma espontânea, as pessoas, as famílias ao lado do presidente Bolsonaro, dando sim um grito de independência, enaltecendo os nossos heróis do passado e as conquistas, em especial a nossa independência. Nós observamos isso de forma muito clara, e não é só na Bahia, é no Brasil todo. Mas o 2 de julho foi, sem dúvida nenhuma, um grande sucesso, em lugares que o presidente, né, começou no dia 1º de julho, quando chegamos em Feira de Santana, lá foi surpreendente. Na sequência, Cruz das Almas, né, que hoje tem um prefeito que tem 87% de aprovação na cidade de Cruz das Almas, que é Edinaldo Ribeiro. Uma festa linda de verde e amarelo na praça em Cruz das Almas. E na sequência, levei o presidente Bolsonaro ao Estaleiro Enseada e depois a Maragogipe. Em Maragogipe, na última eleição, o presidente Bolsonaro teve 11% do voto contra 89% do Fernando Haddad. E a cidade estava lá verde e amarela para receber o presidente Bolsonaro. Em tratando-se de pesquisa, treino é treino, jogo é jogo. Tem muita água para passar debaixo da ponte. Sobre as urnas eletrônicas, eu acho que é um avanço, mas muita gente não confia. Então, se você observa cada vez mais que uma parcela da população brasileira não está confiando nisso que está aí, por que você tem uma sala fechada? E qual é a dificuldade do judiciário que pilota esse processo? Trazer clareza, trazer respostas para a população brasileira. Vamos ficar reféns de uma sala-cofre onde ninguém sabe o que acontece lá dentro? Não. Eu acho que as coisas têm que ser explicadas e cabe, não é, ao judiciário dar resposta à sociedade e não fazer ativismo judicial como a gente está vendo. Ministros ocupando posições, né, de partidarismo. Não é isso que nós queremos. Queremos um processo limpo, queremos um processo dentro da legalidade, e é isso que o presidente tem defendido. Fortalecido a nossa democracia. E para uma democracia forte, nós precisamos que o nosso povo confie no sistema. E cabe ao judiciário tirar todas as dúvidas e colocar transparência no processo eleitoral. Eu fiquei curioso acerca do 2 de julho, ainda sem sair do tema, porque a gente sabe que o 2 de julho é o termômetro político da Bahia. Esse ano foi no Brasil. Todos os presidenciáveis vieram para o circuito histórico do 2 de julho. O seu pré-candidato e o senhor, como pré-candidato a governador, foi o único que não veio. O senhor sentiu... Nós viemos. Que termômetro? Não, para Soledade, para Lapinha. Não. É. E ali estava um bate-cabeça de pretensos, né? Mas o que ficou muito claro, que nós fizemos um evento até maior. Nós enaltecemos os nossos heróis, nós falamos com a população sobre democracia, sobre liberdade, sobre independência da Bahia e do Brasil. E nós fizemos um evento que por si só já é uma grande manifestação de civismo.
é uma grande manifestação do povo baiano pela liberdade. Então ficou muito claro isso, inclusive nacionalmente, isso se refletiu, porque isso foi inclusive noticiado, onde cada um tentava colocar. Já a manifestação do PT foi um verdadeiro fiasco. As imagens falam por si. Não bastasse ele estar criando o episódio dos Gêmeos de Salvador, né? Colocando artifícios no imagem, mais uma vez, para tentar enganar a população, querendo vender um prestígio que não existe do presidente Lula nas ruas. Ao contraponto disso, você vê a grande manifestação espontânea, repito, do povo baiano com o presidente Bolsonaro, justamente no lugar onde dizem que ele tem a pior aceitação do Brasil. Mais uma vez, ele vem à Bahia e é recebido com carinho pela nossa população. Ciro Gomes e Simone ninguém nem viu, né? Pelo visto, porque não havia mobilização. Né? Simplesmente insípido. Quando você tem dois grandes candidatos, né? Quando você vê uma eleição polarizada, uma das que certamente será uma das eleições mais importantes do Brasil, certo? Você está vendo o PT do lado e Bolsonaro do outro. Mas o povo brasileiro está enxergando com clareza. E quem está chamando, quem está justamente conseguindo arrastar as multidões, é justamente o presidente Bolsonaro, que apesar de todos os ataques, tem defendido o povo brasileiro, tem colocado cada vez mais o Estado em sintonia com a nossa população e melhorado a vida de cada um. Então é essa a realidade que nós queremos para o Brasil. Poder seguir adiante e ter orgulho do nosso verde e amarelo e não voltar para um passado que decepcionou e envergonhou milhões de brasileiros. Ivan. Mais uma pergunta aqui que vem dos anseios dos nossos ouvintes, mas aqui de uma forma geral também, eu sou do interior do estado, e criou-se a cultura, deputado e pré-candidato, em relação à regulação. Como de fato resolver a regulação? Se criou-se uma cultura de ligar para gabinete X, gabinete Y, emissora X, emissora Y, para tentar regular alguém que está há meses esperando. Foram criadas as UPAs, e as UPAs não eram para ficar pacientes lá muito tempo. Enfim, a gente sabe do desafio que é, né? Não só investir em abertura de novos hospitais, mas precisa-se de fato que existam as vagas. Como fazer com que essas vagas de fato estejam à disposição dessa população que está tanto precisando? Conforme nós falamos aqui, o quesito vai muito além da regulação. A regulação é apenas um programa, um sistema para gerenciar e para melhorar, aperfeiçoar o acesso do cidadão dentro do que está disponível. O problema é que o serviço não está disponível. O problema é que falta saúde pública básica para a população. Não falo nem de serviços especializados. Uma consulta, um exame, uma ultrassonografia, a pessoa não dispõe aqui no estado da Bahia. E o pior, que termina saindo muito mais caro para o Estado. Porque se você consegue fazer uma medicina preventiva, muita coisa podia diminuir. Você já viu quantas mortes em parto no estado da Bahia acontecem a cada ano? São milhares. E essas mães não têm conseguido ter acesso a um pré-natal. Sequer têm conseguido ter o mínimo de assistência na hora de ter seus filhos. Então falta o básico no estado da Bahia. E a questão vai muito além da regulação. Todos falam da regulação da morte, que realmente a pessoa chega lá, se ficar esperando o resultado da regulação, não vai para lugar nenhum. Então o que é que nós precisamos? Melhorar os serviços no estado da Bahia, descentralizar, fortalecer a classe médica, os técnicos de enfermagem, pessoas que cada vez mais estão sendo colocadas de lado. Toda hora você vê desmantelo acontecendo no estado da Bahia. Vê o caso do Planserve, que já não presta um serviço de qualidade, cobra como se fosse público, e o serviço de qualidade é muito pior do que de um ente privado. Toda hora dando restrição, restrição e restrição. Então está toda uma população sem ter acesso a serviço básico de saúde. Então o que nós precisamos é mudar realmente isso, para dar suporte justamente ao profissional de medicina, para que isso possa agir de forma descentralizada e dar vencimento nessa fila de demandas que nós temos no estado da Bahia. É gigantesco as pessoas que querem o básico e não têm acesso ao básico. E as pessoas ficam a mercê, sim, óbvio, né? Na mão de favor, tendo que pedir a B ou C. E isso está errado. O que nós queremos é que o serviço esteja na ponta, disponível para o cidadão. André, me permita aqui, por favor. Caso isso seja eleito e a bancada na Assembleia Legislativa não seja favorável ao seu grupo, como o senhor vai conduzir para fazer algumas mudanças que o senhor tanto fala aí, se tiver muita resistência dentro da Assembleia Legislativa? Nós vamos mostrar o futuro da Bahia para cada um dos parlamentares que estão lá. E eles também devem satisfação ao povo que os elegeu. Não é a questão de estar no toma lá da cá, nem em composição, mas nós temos que mostrar um destino grandioso à Bahia. O que nós queremos é abrir mão, inclusive, de espaços de poder. O que nós queremos é inverter toda essa lógica.
O governador precisa ter deputados lá, né, na sua bancada, porque ele fica toda hora aumentando imposto, inventando, até agora, que ele teve que dobrar em relação à diminuição dos impostos de combustíveis, que mais uma vez ele tentava transferir a responsabilidade do presidente Bolsonaro, dizendo que o preço do petróleo, do combustível estava alto na Bahia, porque nós privatizamos a refinaria. Sendo que a refinaria hoje vende diesel mais barato do que a Petrobras. Qual é o argumento que fica para o governador? Nenhum. O que nós sabemos é que a Bahia é onde mais cobra imposto no Brasil. E até para diminuir esse imposto, onde estava certa a tese do presidente Bolsonaro, porque hoje já está baixando quase R$2 do combustível na bomba aqui na Bahia, melhorando a vida de todo mundo, inclusive abaixando o preço de alimentos, porque tudo é consequência do combustível. Hoje, cada vez mais, até para fazer isso, o governador utilizou medida para compensar e colocar imposto em outras áreas, inclusive prejudicando o setor de turismo, né, na área de energia e por aí vai, que também é prejudicial ao cidadão. Quando você quer justamente trabalhar diretamente na ponta, nenhum deputado vai contra, porque as pessoas estão vendo a gente levar o benefício para a população. E cada um, eu tenho certeza, que vai se guiar pela vontade do seu eleitor. Qual é o eleitor que não vai querer uma Bahia melhor? Qual é o eleitor que não vai querer melhor qualidade de vida, oportunidade para poder crescer e trazer investimento para o estado da Bahia? Essas são tratativas republicanas. E para isso você não precisa estar fazendo conchavo com seu ninguém. Deputado, estamos diante de uma quarta onda, uma possível quarta onda do Covid-19, né, da pandemia. E eu queria saber do senhor se o senhor acha correta a maneira que o presidente Jair Messias Bolsonaro encarou a pandemia e o combate a ela. E caso o senhor sendo eleito e o senhor entre no governo ainda com a Covid sem controle, quais são as medidas que o senhor vai adotar e qual é o seu posicionamento em relação à Covid e à vacinação? Olha, é muito natural o que temos que fazer. Seguir os protocolos, fortalecer o SUS. Agora, diferente do governador que está aí, eu vou dar o mérito sim ao presidente Bolsonaro, que mandou todas as vacinas para o estado da Bahia. Toda a vacina que chegou para o braço do baiano foi enviada pelo governo do presidente Bolsonaro. O governador Rui Costa gastou até dinheiro com propaganda da Sputnik. A Sputnik ainda hoje está lá na Rússia. Nem a autorização da Anvisa ela conseguiu. E ninguém falou. Até a bandeirinha do Brasil tiravam da embalagem da vacina para que o povo não soubesse que a vacina era enviada pelo presidente Bolsonaro. Então, essas coisas precisam ficar claro. Durante a pandemia, muita gente dizia, fica em casa, a economia a gente vê depois. Quando a pessoa está numa casa confortável, que está lá com o salário certo no final do mês, tudo bem. E quando a pessoa está lá no subúrbio, morando embaixo de uma brasilite, que logo cedo o sol expulsa dentro de casa e não sabe o que é que vai colocar meio-dia para o filho comer. Meio-dia bate na casa de todo mundo. E foi nessa hora que o presidente Bolsonaro me chamou e disse, Roma, faça o que é certo e faça de tudo para ajudar os mais necessitados. E nós fizemos. Em tempo recorde, fizemos chegar o auxílio emergencial para mais de 60 milhões de brasileiros que não tinham como levar sustento para suas famílias. Rapidamente reformulamos e implantamos o Auxílio Brasil, que garantiu o mínimo de R$400, agora passa para R$600 para ajudar justamente o cidadão necessitado. Um presidente que ele é contra obrigar que as pessoas tomem vacina, porque ninguém pode ser amarrado e à força está sendo inoculado com a substância. Mas um presidente que viabilizou e não faltou recurso, nem para o Ministério da Saúde, muito menos para os estados e municípios. Todos os prefeitos e todos os governadores receberam muito mais do que o previsto. Agora, como cada um aplicou esse recurso, essa é uma questão que fica para o cidadão baiano. Agora, cada vez mais, estando numa situação como essa, vamos agir com objetividade e protegendo o cidadão baiano. Obrigado. Olha, chegamos ao final. TV e rádio, a gente não tem todo o tempo que a gente queria ter, infelizmente, mas eu imagino que você tem aí, com certeza, né, uma boa opção para você organizar suas ideias, pensar no seu voto. Eu vou conceder ao deputado agora 2 minutos para que ele faça as suas considerações finais, para que ele, inclusive, peça adesão à sua pré-candidatura e que ele converse com seus eleitores e com quem está em casa aí assistindo a TV e ouvindo a Rádio Câmara de Salvador. Eu quero agradecer a oportunidade de estar nessa bancada, uma bancada com jornalistas de tanto esmero, de tanto destaque na nossa sociedade, poder estar tendo a oportunidade de conversar com você que está em casa e que sabe muito bem que as coisas não andam bem na Bahia, que nós precisamos trabalhar para melhorar e mudar essa realidade. E não é uma mudança de 6 por meia dúzia, queremos uma mudança para valer no estado da Bahia. A gente observa o Brasil avançando e o governo da Bahia remando para os lados. Dessa maneira, a Bahia vai ficar cada vez para trás. Queremos falar de boca cheia com orgulho do estado da Bahia. Um estado grandioso, que tem um território maior do que a França, que tem um povo valoroso, que se destaca em tudo aquilo que se propõe a fazer.
Nós queremos sim mostrar que a Bahia não é problema para o Brasil, porque a Bahia é solução para o Brasil. Eu quero contar com cada um de vocês, para que a gente possa estar nas ruas, conversando com as pessoas, falando a verdade. Para tantas mentiras que estão aí, uma verdade soluciona tudo. É só trazer clareza no processo, porque cada cidadão está vendo o que está acontecendo, está vendo quem de fato está trabalhando para melhorar a vida daqueles que mais precisam. Muitos gostam de fazer propaganda e dizer que ajuda os pobres. No governo do presidente Bolsonaro, nós criamos o Auxílio Brasil, que triplicou os recursos da área social e melhorou a vida de mais de 2 milhões de famílias baianas que têm no mínimo R$400 e agora passa para R$600 para colocar comida dentro de casa. É essa Bahia que nós queremos. E eu tenho certeza que não vai ser nem conversa bonita, nem tapinha nas costas, muito menos propaganda enganosa que vai levar o nosso povo na conversa. O baiano sabe muito bem o destino que quer para a Bahia, uma Bahia grandiosa que possa dar oportunidade de melhorar a vida para todos. Portanto, você que, assim como eu, quer uma Bahia de mãos dadas com o Brasil, vamos juntos nessa caminhada, fazer a diferença e mostrar que a Bahia vai ser motivo de orgulho para cada um de nós. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Obrigado, Milena Barreto. Muito obrigada, André. Muito obrigada, TV Câmara e Rádio Câmara, pelo convite. Obrigado, Isabela Garrido. Obrigada, André. Agradeço também todo mundo aí de casa que está nos acompanhando. E vamos para análise. Vamos para os outros. Ivan Luiz, repórter hoje. Obrigado. Obrigado você também por mais uma vez fazer esse convite, estar aqui contribuindo. Foi muito bom. E espero estar aqui mais vezes, viu? Pois é, muito obrigado a você que está em casa, que assistiu até agora o programa, que ouve a Rádio Can também, que vai continuar na programação, porque nós fazemos tudo a dedo para você que está em casa. Muito obrigado, TV Can, sempre fazer o melhor para você. O futuro da cidade passa por aqui.